Eu estou falando alguma besteira aqui? Tem gente que não consegue ter a vida que você tem, porque não ama e não se esforça. Quando vê você viver, quando fala esforço, aqui não é o esforço humano. A gente não é salvo pelo esforço humano. É o esforço da fé para viver na presença de Deus. Às vezes você tem que se esforçar para perdoar, porque dá vontade de cortar a cabeça da pessoa. É verdade, gente. Você tem que largar, abrir mão da sua conveniência e se esforçar. Porque amar quem te ama é fácil, mas amar quem não merece tem que se esforçar. Quem concorda comigo, levante a mão. É aí que entra o esforço. Quando vem o desânimo, porque supostamente ninguém te reconheceu e te fez uma injustiça, como foi com José, com Jesus, você continua confiando em Deus, se esforçando para olhar para o Senhor, que é autor e consumador da sua fé, e não sair da presença de Deus. Não deixar o coração ser contaminado. Isso é esforço. Isso é a parte que nos cabe. Fazer morrer a nossa natureza cada dia não é brincadeira. Essa parte é sua. Então tem aqueles que zombam. Deixa zombar. Vamos ver no futuro onde vai estar essa pessoa que zomba daqueles que decidiram se esforçar para entrar na porta estreita. Jesus disse: eu, se eu fosse você, considerava isso, ponderava isso, porque não foi qualquer homem humano que falou, foi o Senhor dos Senhores, foi a própria sabedoria que falou. Jesus não disse a resposta com números, mas 50%, 70%, 80%. Ele disse: esforçai-vos. Ele disse: eu não sei ainda quantos, vai depender de quantos se esforçarem. Esforçai-vos, ele disse, por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos, quando Jesus fala muitos vão tentar entrar, mas falta força, falta renúncia. Eu digo que o esforço é a renúncia, que muita gente não faz. Muita gente não quer renunciar ao mundo, não quer renunciar às amizades iníquas, não quer renunciar o pecadinho que lhe dá uma boa vida. Eu me lembro quando eu estava lá em Portugal, nós evangelizamos, eu e o meu filho, evangelizamos uma jovem linda, parecia uma atriz, jovem, tinha idade para ser minha filha. Como Jesus amou aquele jovem rico que estava perdido, amamos a alma daquela jovem para evangelizá-la. Mas não sabíamos então quem ela era. Achávamos que era uma pessoa, uma brasileira que estava desviada. E ela vive na prostituição. Ela ganha dinheiro com sexo, o corpo dela. E quando falava sobre isso, a expressão dela é o seguinte: eu não sei mais viver a vida que eu vivia. Eu tenho um patamar de vida hoje, é difícil para mim largar isso. Ou seja, eu prefiro ir para o inferno do que viver, começar tudo de novo. Eu tenho uma vida boa porque eu ganho dinheiro, eu ganho euros com o que eu faço. Veja onde chega a ignorância e a estupidez das pessoas. Quem está entendendo, por favor? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? A renúncia é o esforço. A renúncia para abandonar aquilo. Quando você renuncia, você não está fazendo nada que... Você não está fazendo para Deus, não. Deus não precisa de sacrifício seu para se satisfazer. Quando você renuncia, é para o seu próprio bem. O prazer que Deus tem é que você está fazendo por amor a Ele e vai estar com Ele para sempre. Jesus diz: esforçai-vos. Se naquela época já havia essa dificuldade, imagina hoje. Hoje o mundo está um colorido. Hoje o mundo é um shopping de fantasia que se oferece para as pessoas muitas coisas boas para você pecar. As novelas ajudam, os filmes. Hoje a onda é viver contrário à vontade de Deus. Estou falando sério. Existe um trabalho diabólico
através da mídia geral, para levar as pessoas a pecar e viver uma vida errada diante de Deus. Eu não sou fanático não, mas louvado seja Deus pelo programa da Igreja Mundial do Poder de Deus. Amém, gente? Esforçai-vos. Guarda isso no seu coração. Quando eu estive em Belém do Pará agora, faz 18 anos que eu passei por aquele estado, a minha alegria de rever pessoas ali e que saber que elas passaram e venceram, resistiram o tempo, tudo que o tempo trouxe de mal, ela resistiu para permanecer com o Senhor Jesus. Mas muitos não conseguiram e se perderam na caminhada. Vou te fazer uma pergunta: você está se esforçando? Responda para você mesmo. No início você renunciava. Não. 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 Não e não. Hoje você já... Não. Não. Ah, tá bom, vai. Só isso. Hoje tem muita gente que parou de se esforçar. Porque olhou para o fulano. Ah, fulano faz, por que eu não vou fazer? O problema é do fulano. A minha liderança faz, o problema é dela com Deus. Eu tenho que servir a Deus. Quem entendeu, por favor? É isso mesmo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, que é Jesus. Pois eu vos digo que muitos, eita, me dá tristeza isso, muitos procurarão entrar e não. Esse muito pode você estar incluído, pode ser eu. Como posso fazer parte dos poucos que vão se esforçar e vão entrar. Então Jesus não podia dizer, falar pela pessoa. É você que decide. É você que decide. Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Está falando de gente que frequenta a igreja. E ele vos responderá: não sei de onde sois, não os conheço. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros serão os últimos. Guarda isso no seu coração. Esforçai-vos. Diga: esforçai-vos. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só para você entender, existe uma diferença de pecado e iniquidade. Existem pessoas que estão pecando e elas vão se converter e serão salvas. Existem pessoas que pecaram, Deus perdoou, ela sabe que está errado e vive pecando, chama iniquidade. Ela persevera no erro, ela faz consciente. O coração dela, o pecado dela agora é com o coração, ela tem prazer naquilo. Quem está entendendo, por favor? Nem a palavra de Deus consegue mudar ela, porque ela é uma pessoa que projeta. Ela sabe, mas continua. Isso é iniquidade. Satanás conhecia o Senhor. Satanás sabia quem era o Senhor, projetou e praticou iniquidade. Deus achou iniquidade no coração de Lúcifer, projetos malignos. É isso que Jesus aborrece. Errar é humano. Eu ainda vou errar, ainda vou pecar muito ainda enquanto eu viver, mas não pode ser um pecado premeditado. Quem entendeu, por favor? Eu não posso estar aqui
sabendo que eu estou com a vida errada, pregando, ensinando e cometendo pecado. Deus está falando comigo e continuo pecando. Então, eu estou no processo de iniquidade. Eu estou tentando a Deus. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Você pode ver quando você comete um erro, você sente o quê? Tristeza. É verdade ou não é? É ou não é, igreja? O Espírito Santo nos convence do erro, a gente sente tristeza, se arrepende, e Deus perdoa, a gente sente paz. Mas a iniquidade, a pessoa não tem paz, porque ela não consegue se arrepender, porque ela tem prazer naquilo. Muitos estão amando o mundo, mas querem fazer amizade com Deus também, não tem jeito. A palavra que Deus me dá para mim e dá para você hoje é: esforçai-vos por entrar. Renuncia, abre mão. Quando você deu sua vida para Jesus, foi para morrer por Ele e viver para Ele. Amém, gente? Quem entendeu, por favor? Glória a Deus.